Paz do Senhor, pessoal. Obrigado por você estar nos assistindo aí, canal Juninho Espírito Santo Dependência de Cristo. E nós estamos hoje aqui com a lição, na verdade eu estou com o meu notebook aqui, para essa lição de Escola Bíblica Dominical da classe Juvenis. Essa lição que ela foi preparada exclusivamente, que a CPAD preparou gratuitamente para todos que quiserem. E já quero parabenizar a CPAD por esse trabalho realizado. Isso nós vemos o que? Como sinal de reino mesmo, reino. Quando é para obter os lucros das vendas, sim, eles obtêm. Mas aqui nós vemos agora algo muito legal, que não visaram o lucro, mas visaram sim falar da palavra do Senhor, não deixar as classes menores de lado. Então, desde a classe juvenis até os pequeninos, eles fizeram esse material. E nós vamos aqui comentar nessa lição aqui, eu vou estar olhando aqui e comentando com você aí, a lição juvenis que fala o cuidado com as influências dos meios de comunicação. É o tema dessa lição e espero que você nos ajude a divulgar o canal, as lições. Essa daqui, ó, é a lição dos jovens e adultos desse trimestre, eles fizeram novamente, mas eu tenho a antiga aqui de 1993 e tem a lição que eu comento, EBD antigas, essa de 1984. Assista também estas aulas. Lição juvenis, vamos lá. Lição juvenis, lição de Escola Bíblica Dominical. O tema, como foi falado aqui, o cuidado com as influências dos meios de comunicação. A lição, vamos ver o que diz, o sumário, influências dos meios de comunicação, é a primeira lição. Aí vem perigos da mídia eletrônica, mídia sem máscara, o impacto da TV na vida cristã, a influência do espiritismo na mídia, a mídia e o consumo, a mídia e a moda, a mídia oculta ao corpo, uma fábrica de sonhos e ilusões, as mensagens subliminares, as facilidades, os riscos da internet, o lar e os meios de comunicação, a mídia em prol do reino de Deus. São assuntos aí bem interessantes, assuntos que sempre tenho trabalhado nas palestras, em lugares, com adolescentes, com juvenis, com jovens. Esse assunto aqui que nos chama bem a atenção, principalmente juvenis e adolescentes, que é esse povo maravilhoso aí que está nos assistindo. Vamos lá. Influências dos meios de comunicação. Enfoque bíblico. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios 22, versículo de número 3. É o início aqui. E aí começa dizendo a mensagem da semana. Os meios de comunicação são instrumentos que por si só não deveriam trazer prejuízo a quem os utiliza. Entretanto, seu uso indevido e inconveniente por parte de pessoas maliciosas que os controlam e manipulam faz deles um veículo maléfico e prejudicial. Por isso, devemos ser cuidadosos, não deixando que a nossa vida espiritual seja afetada pelas programações diabólicas que tais meios promovem. Você vê pela internet que a mídia ela tem divulgado coisas e para adolescentes, para juvenis, que é a nossa lição hoje, tem divulgado coisas que fazem com que o adolescente, o juvenil, ele desvie-se do caminho do Senhor. Jovens também acontece muito isso. Mas nós temos visto, em meio aos adolescentes, em meio a essa classe juvenis, em meio a esse povo, esse grupo, a mídia trabalhar profundamente nisso. Por quê? Porque as modas, você pode ver, nós vamos falar sobre moda, ela alcança o lançamento os juvenis, os adolescentes. As músicas, elas vêm primeiro juvenis e adolescentes. Os filmes, os desenhos, tudo, a mídia trabalha em cima desse povo, em cima desse grupo
que são os adolescentes e os juvenis, que são o grupo que a mídia ela tem investido. E nesse investimento, eles trazem coisas, ocultismo e coisas que o adolescente e o juvenil, ele acaba por curiosidade entrando. E por curiosidade começa a participar de alguns grupos e vem lá para o WhatsApp, algumas redes sociais, aí ele começa a entrar em algumas áreas em que acabam fazendo com que esse adolescente, esse da classe juvenil, ele passe a conhecer um outro mundo, um mundo que os pais às vezes não conhecem, os adultos não conhecem, mas o adolescente, o juvenil, ele vai conhecer por quê? Porque foi preparado tudo para alcançar ele. Toda a linguagem, toda a forma de trabalho, do trabalhar da mídia, a propaganda, tudo dentro daquilo que o adolescente, que os juvenis, que os jovens também gostam. E dentro disso, dentro desse quadro, é o que nós nos preocupamos. Por quê? E a CPAD com certeza se preocupou também. Nós nos preocupamos por quê? Porque é nessa idade em que eles começam a conhecer muitas coisas. Nessa idade de curiosidade, acabam alguns entrando nas drogas, acabam outros entrando na bebedice, acabam alguns entrando em várias áreas que não é lícito para o adolescente, para o juvenis. E essa lição, veja a reflexão aqui. Ensinar aos jovens pode ser uma tarefa árdua e desafiadora, porém, com a certeza de quem sabe onde quer chegar, abra caminhos como a água que segue seu curso até o ponto final. E aqui ele fala também dos objetivos. Como os meios de comunicação evoluíram nesses últimos anos, reconhecer o perigo de se deixar influenciar por mau uso dos meios de comunicação, compreender que o risco dos meios de comunicação não estão em si mesmo, mas no uso que faz deles. O grande perigo é o uso dos meios de comunicação. Vamos lá. Orientação didática, tem aqui embaixo evolução da comunicação humana. Vamos ver o que diz aqui. Da criação ao início do século XX e do início do século XX até os nossos dias. Tem um quadro aqui e ele está assim, lentidão na velocidade das informações, e no quadro após o século XX, rapidez na velocidade das informações. Depois, ausência ou escassez dos meios de comunicação. Depois do século XX, criação de modernos meios de comunicação, telégrafo, telefone. A gente estuda muito isso em sociologia. Na internet, na filosofia também. Meios de transportes lentos, animal, embarcações. Depois ele fala meios de transporte rápido, carros motorizados, aviões. E aqui ele diz, acesso difíceis, falta de estradas, acesso fácil, construção de rodovias asfaltadas. E aqui diz embaixo também, uma informação da Europa ao Brasil demorava cerca de 4 meses. E agora um fato que ocorre em qualquer parte do mundo pode ser visto em tempo real. Se eu estivesse fazendo uma live, seria visto em tempo real. Mas, para você ver a diferença que existe. Os adolescentes agora já nasceram nesse ritmo aqui. Eles não são da minha idade, ou até um pouco mais novo que eu, ou até os mais velhos que eu. Eles vão observar algo diferente, porque eles têm um outro mundo. O mundo que eles estão é esse mundo virtual de coisas rápidas, fast food, e coisa rápida, e eles não pegaram aquilo que eu e você mandava uma carta, esperava de 3 a 10 dias, ou 3 a 7 dias, para alguém ler a carta, para telefonar, para responder, para mandar uma carta de volta. Não, eles não pegaram isso, eles acham isso até estranho. Mas nós vivemos um tempo agora que os pais, alguns não conseguem acompanhar os filhos. Não tem como, pela
pela vida, pela escola, pela correria que eles aprenderam. E aqui tem um fique alerta. O que diz aqui? Vamos lá. Você já imaginou um mundo sem telefone, sem internet, sem rádio ou os outros meios de comunicação? Nós já vivemos com esse mundo. Durante milênios o mundo viveu dessa forma. Tudo o que possuímos hoje em matéria de tecnologia surgiu há pouco mais de 100 anos. Nesta lição abordaremos a evolução dos meios de comunicação e os seus efeitos positivos e negativos para a humanidade. Positivo, estamos tendo uma aula de escola bíblica dominical. Positivo, estamos com uma lição aqui na tela do meu computador. Negativo, as pessoas não leem e não assistem. Mas tem outras coisas mais negativas. Vamos lá. Para a humanidade, né, negativo. Mostraremos como o reino das trevas apoderou-se dos meios de comunicação. Tá? Esse apoderar-se do meio das trevas, do reino das trevas é o mesmo que eles apoderaram, por exemplo, da música. Deixa eu desligar aqui. Tá. Eles apoderaram-se da música. Eles apoderaram-se de coisas que foram criadas para a glória de Deus, e o mundo das trevas vem e quer destruir aquilo que foi feito para glorificar ao Senhor. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos entender a lição, como é que é aqui. Tá. Bíblia em Foco. O século XX foi, sem dúvida, cenário de verdadeira revolução das comunicações. Fala da Revolução Industrial, modernos meios de comunicação como a imprensa, o rádio, televisão, telefone, satélites. Vai falar tudo isso que você já sabe. Artificiais, lançados em órbita, satélites, né? Marcaram significativamente a história das comunicações desse século. A era da informação. A partir dos anos 80, cresceu no mercado o emprego de novos instrumentos como fax, computador, vídeo, texto, como meios de comunicação indispensáveis para a expansão da indústria e do comércio. Entrávamos na era da informação. Então, anos 80 ali, pessoal, o que é isso? Celularzão enorme aparecendo aí, né? Depois apareceu o celularzinho enorme, o telefone era de discar, e assim. Nos anos 90 foram marcados pela popularização dos microcomputadores, pelo advento do CD-ROM e da multimídia, e pelo uso da fibra óptica e dos satélites de comunicação. Cresceram também sistemas celulares, fantástica é a maior rede de informação criada no mundo, a internet, que possui atualmente o maior e mais avançado banco de dados com informações de todas as áreas e segmentos, de instituições, universidades, bibliotecas, está escrito aqui nessa lição. Então tudo isso foi criado, então as pessoas aí com seus 70 anos, muitos se batem nessa era digital aí. Com pessoas com a minha idade, ou pessoas 60, 50, se batem também, depende. Mas precisam a essa dificuldade, mas os adolescentes não. Os adolescentes, na hora, eles vão para o computador, baixam o app lá, pesquisam no seu computador, melhor, no seu celular, e aí eles têm o mundo todo na mão deles. Algo que para nós era difícil, como eu falei. Olha o que diz aqui. Os modernos meios de comunicação propiciaram uma aproximação e um maior conhecimento entre os diversos povos. Então é divulgado os diversos povos, o que está ocorrendo lá na Palestina, por exemplo, lá em Israel, o que está ocorrendo na Europa. Olha, infelizmente, essa doença aí, esse vírus que, infelizmente, as cidades do mundo inteiro enfrentando, mas os meios de comunicação divulgando o que está acontecendo lá na Europa, divulgando o que está acontecendo nos Estados Unidos, divulgando o que está acontecendo aqui no Brasil, em várias cidades. Todo esse meio de comunicação é bom também para divulgar, bom para se preparar, bom para entender o que está acontecendo. O meio que nós vivemos hoje é muito rápido as coisas. E aqui ele diz, a família vem perdendo seu papel como agente educador,
Porque os princípios morais, os valores morais, infelizmente, a sociedade, em muitos lugares, em muitos governantes, aceitam coisas que são contrárias à Bíblia Sagrada, daquilo que eu e você cremos e acreditamos. E infelizmente os meios de comunicação, eles têm a divulgar as fake news, hoje que nós vemos, mentem coisas, histórias assim, atribuem uma obra, por exemplo, que alguém não fez, atribui a outro que fez, e coisas assim que colocam culpados que não são culpados. Infelizmente, o meio que nós estamos vivendo hoje. Tá. Ação do reino das trevas. Satanás tem se apoderado desses meios para enganar e iludir as pessoas, afastando-as de Deus. Os prejuízos causados hoje pelos programas veiculados na mídia são irreparáveis. Cada dia somos bombardeados com essas informações dentro dos lares, das escolas, no ambiente de trabalho. São filmes, novelas, publicidades, propagandas, informações que destroem aquilo que eu e você ensinamos para os nossos filhos. Faz com que as coisas se tornem normais. Não sendo normais, mas aparentemente passa a ser normal. É como uma cidade pequena, quando acontece um crime. Todo mundo, nossa, você viu o crime? Quando a cidade começa a ter 30 crimes e direto, o pessoal, mais um. Começam a se acostumar. É a mesma coisa com palavrões, besteiras que divulgam a internet e começamos aí, se não tomar cuidado, nos acostumar com tudo isso. Continuando, a palavra de Deus mostra-nos que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Efésios 6 e 12, que é uma guerra espiritual que nós vivemos. É uma guerra onde Satanás ele tem investido para arrancar as pessoas da casa de Deus, arrancar as pessoas da palavra do Senhor. É o entretenimento para tirar eles da oração, dos cultos. Tudo isso para tirar o foco de quem adora o Senhor, do foco do adorador. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo adverte-nos: do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Adolescentes e jovens que não leem a palavra, que não estudam a palavra, eles não vão estar fortes, não vão estar revestidos dessa armadura. E aí o grande problema, se não está revestido da armadura, presa fácil, alvo fácil do inimigo, fácil de cair, fácil de se afastar da presença do Senhor, como nós temos visto acontecer com muitos adolescentes, com muitos jovens, com muitos juvenis também, já que a classe é juvenis que nós estamos comentando aqui. O cuidado com as influências. Precisamos de discernimento para nos deixar ser influenciados por coisas que nos separam de Deus. Infelizmente nós lendo, nós falando, nós aconselhando, dizendo, infelizmente nós vemos adolescentes, jovens, sendo influenciados e saindo da presença de Deus. Infelizmente, eles ouvem um bom tanto, escutam o que nós estamos falando, mas acaba sendo influenciado e procurando fazer as coisas que o mundo oferece. Infelizmente. Parece mais gostoso, parece mais fácil, e aí eles se afastam. E depois, quando querem voltar, para muitos é tarde demais. Para outros, a dificuldade de voltar é muito grande. Falta força, falta ânimo. Por quê? Porque está enterrado no pecado, está mergulhado no pecado. E aí nós vendo aqui a continuação, diz assim, ele não força, precisamos de discernimento, onde eu parei aqui, e olhar para as pessoas que separam de Deus. Ele não força as pessoas a se conformarem com sua vontade, mas cada pessoa precisa ter consciência das consequências que virão. As escolhas forem erradas. Tenha bastante cuidado. Selecione o que vai ler, ouvir e assistir. E aí o apóstolo Paulo fala assim, que ensina a colocarmos à prova todas as coisas e guardarmos
apenas o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Então é o conselho para tomar cuidado, para guardar as coisas boas, reter as coisas boas, as coisas de Deus. Infelizmente, alguns disputam por aqui, soltam por aqui e perdem toda a bênção. Padrão divino. O progresso rápido dos meios de comunicação social trouxe uma nova dinâmica às relações humanas, chegando ao interferir ao próprio modo de pensar e agir das pessoas. Portanto, devemos estabelecer a palavra de Deus como o único meio de orientação seguro para nossas vidas. Único meio de orientação segura para as nossas vidas. Então nós temos que observar tudo isso. Conversa franca. Benefícios e efeitos da tecnologia. Aí ele vai falar dos benefícios, que um dos benefícios é nós temos aulas online. Essa aula, por exemplo, aulas na escola, cursos EAD, evangelismo, tantas coisas. Mas infelizmente as coisas ruins, que o inimigo também divulga o ocultismo, divulga meios para tirar o jovem adolescente da presença de Deus. Vamos ver que tem mais uma lição aqui. Vamos ver aqui, estou passando aqui. Já vai terminar? Nossa, que rápido. Então vamos ver aqui mais um finalzinho aqui. Tecnologia é coisa boa ou ruim? No passado não havia telefone, automóvel, avião, rádio, televisão, celular, internet. Podemos afirmar que a nossa vida é melhor do que a dos nossos antepassados? Quais as vantagens e desvantagens dos modernos meios de comunicação? Discuta essas questões com seus alunos e aplicação prática da lição. Tá. É bom, cada tempo é cada tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Para todas as coisas, a Bíblia diz isso. Para a nossa vida também. Se nós olharmos o tempo antigo, nossa, era maravilhoso. Mas se você for olhar outras questões hoje, também são maravilhosas. Então, cada tempo é o seu tempo. Falando em tecnologia, os adolescentes eles são alcançados. Os jovens são alcançados, as pessoas são alcançadas mais rapidamente. E é nesse ponto que você, adolescente que está me ouvindo, jovem que está me ouvindo, precisa tomar cuidado, precisa servir a Deus, precisa buscar a presença de Deus e tomar muito cuidado. Aqui diz o final, característica dos últimos dias, Daniel 12, versículo 4, 13, a mensagem final do glorioso mensageiro Daniel foi: fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Que as palavras foram fechadas, o livro está selado, fica evidente, pela imensa confusão que tem caracterizado a interpretação desse livro. Mas fechar o livro não significa o fim das coisas. Haverá um tempo de intensa atividade na área de transporte, educação, comunicação. Então, esses acontecimentos, no fim, compelirão os sábios a procurar uma sabedoria mais profunda acerca da revelação desse livro. E na verdade, vai chegar um tempo aí, tecnologia ainda vai ser ainda maior, cura, e muitas coisas vão aí aflorar, muitas coisas vão acontecer. Adolescente, juvenis, que você tenha esse padrão divino na tua vida aí, que você venha buscar a face do Senhor e que você venha procurar continuar servindo a Deus e não se desvie do caminho do Senhor, tá bom? Um abraço aqui do Juninho Espírito Santo. Curta esse vídeo, dá um like lá, inscreva-se no canal e eu agradeço você que tem acompanhado, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, paz do Senhor e até!